Por que falar com gente hoje é muito mais difícil do que era para os nossos pais? Você termina de responder a última mensagem do dia e solta o celular na mesa como se ele pesasse 5 quilos. Não aconteceu nada de grave. Ninguém brigou com você. Ninguém te cobrou nada extraordinário. Você apenas conversou. Trocou mensagens com colegas de trabalho, respondeu um áudio de um amigo, manteve 2 ou 3 grupos minimamente ativos e deu conta de uma interação burocrática com alguém que mal conhece. E mesmo assim, existe dentro de você um cansaço que não corresponde ao que foi feito. Um esgotamento que não vem do corpo, mas de algum lugar entre o peito e a garganta, como se cada frase que você digitou tivesse sido não apenas escrita, mas coreografada. Você provavelmente não fala sobre isso. Talvez nem tenha palavras exatas para descrever o que sente. Mas a sensação é real, e você a reconhece no instante em que ela aparece. A de que falar com pessoas se tornou um exercício que consome algo de você, que não se repõe com facilidade. E aqui está o que realmente incomoda. Você olha para trás, para os seus pais, para os seus avós, para qualquer pessoa que tenha vivido a maior parte da vida antes das telas, e percebe que eles não tinham esse problema. Eles chegavam do trabalho, sentavam na varanda com o vizinho e conversavam por 40 minutos sobre absolutamente nada, sem roteiro, sem cálculo, sem a necessidade de escolher entre um emoji e um ponto final para garantir que o tom fosse lido corretamente. Eles simplesmente abriam a boca e diziam o que estava ali. E quando acabava, acabava. Sem resíduo, sem análise, sem a necessidade de reler o que foi dito para checar se saiu do jeito certo. A diferença não é que eles fossem mais corajosos ou mais habilidosos socialmente. A diferença é que o mundo deles não transformava cada conversa num evento com múltiplas camadas de risco. A comunicação acontecia num único canal, presencial, imediata, imperfeita e por isso mesmo verdadeira. Você entregava o que tinha e o outro recebia ali, naquele instante, com o rosto na frente e o contexto inteiro disponível. Não havia espaço para interpretar um silêncio de 3 horas como rejeição, porque o silêncio simplesmente não existia daquela forma. Você, por outro lado, vive num ambiente onde cada interação carrega um peso invisível. E é justamente por ser invisível que ele é tão difícil de confrontar. Você não consegue apontar para uma coisa específica e dizer, é isso que me cansa. Porque não é uma coisa. É um sistema inteiro funcionando por baixo de cada conversa que você tem. E esse sistema está te cobrando um preço que você ainda não aprendeu a calcular. Para entender o que realmente mudou, você precisa olhar não para si, mas para a estrutura que cerca cada interação que você tem hoje. Existe um conceito na psicologia social chamado automonitoramento, que é a capacidade que todo ser humano possui de observar a si mesmo durante uma interação e ajustar seu comportamento de acordo com o contexto. Em doses naturais, isso é saudável. É o que te permite ser um pouco mais formal numa reunião e mais solto num churrasco. Mas o que aconteceu nas últimas 2 décadas foi uma hipertrofia desse mecanismo. Você não ajusta mais o seu comportamento de acordo com um contexto. Você o ajusta simultaneamente para dezenas de contextos que coexistem no mesmo aparelho. No mesmo telefone em que você fala com sua mãe, você gerencia a imagem que projeta para colegas, para conhecidos distantes, para pessoas que talvez nunca tenha visto pessoalmente. Cada plataforma tem suas regras implícitas. Cada conversa exige uma calibragem diferente de tom, de vocabulário, de velocidade de resposta. Você não percebe, mas está constantemente operando o que os psicólogos chamam de trabalho emocional. O esforço de gerenciar não apenas o que sente, mas o que demonstra sentir, adaptado a cada audiência específica. E esse trabalho é contínuo. Ele não desliga quando você fecha o aplicativo, porque a expectativa de disponibilidade também não desliga. Seus pais não enfrentavam essa multiplicação de palcos. Quando seu pai conversava com alguém, ele era uma versão de si mesmo, num único lugar, com uma única plateia. Não havia necessidade de alternar entre registros emocionais a cada 5 minutos. O sistema nervoso dele não estava processando simultaneamente a conversa que acontecia
e as 4 que estavam pendentes. Ele não vivia sob a pressão silenciosa de parecer interessante, acessível e emocionalmente disponível para múltiplas pessoas ao mesmo tempo. A comunicação dele era linear. A sua é radial. Você no centro, irradiando atenção em todas as direções, e nenhuma delas recebendo o suficiente. E existe uma consequência que quase ninguém discute abertamente. Quando o automonitoramento se torna crônico, a espontaneidade morre. Não de uma vez. Ela vai embora devagar, como cor que desbota em tecido exposto ao sol. Você começa a perceber que não consegue mais simplesmente dizer algo, sem antes passar por um filtro interno de avaliação. Isso vai soar estranho? Essa resposta é rápido demais? Se eu mandar um áudio, será que incomoda? Cada microdecisão parece insignificante isoladamente, mas somadas ao longo de um dia, de uma semana, de anos, elas constroem algo que a psicologia chama de fadiga de decisão social. Você não está cansado de pessoas. Você está cansado das centenas de decisões invisíveis que cada interação com pessoas passou a exigir. E aqui mora um paradoxo que define a sua geração de uma forma que nenhuma outra experimentou. Você tem mais ferramentas de conexão do que qualquer ser humano em qualquer período da história, e ao mesmo tempo, sente uma solidão que não sabe explicar. Não é a solidão de quem está isolado. É a solidão de quem está cercado de presenças que nunca se tornam inteiras. Você tem 40 conversas abertas e nenhuma em que se sinta completamente visto. Tem 200 contatos e 3 pessoas para quem ligaria numa emergência real. Suas conexões são largas, mas rasas, como um rio que se espalhou tanto que perdeu profundidade. Isso acontece porque o ambiente digital favorece o que a psicologia chama de autoexposição seletiva. Você aprendeu a mostrar apenas as partes de si que são seguras, palatáveis, curáveis. Cada interação se torna uma versão editada de quem você é. E com o tempo algo se desorganiza por dentro porque a parte de você que foi deixada de fora da edição ainda existe. Ela ainda quer ser vista, mas cada vez que você interage mostrando apenas o recorte permitido, essa parte não vista se convence um pouco mais de que não é aceitável. E é assim que se forma o que funciona como uma armadura emocional digital. Uma camada de proteção tão eficiente que acaba impedindo não só a dor de entrar, mas também o afeto. E talvez o mais difícil de encarar seja isto. Você sabe que está fazendo isso. Você sente a distância entre quem você é nas conversas e quem você é quando o celular está desligado. Sente que existe uma versão sua que só aparece no silêncio, mais honesta, mais frágil, mais real. E essa versão raramente encontra espaço nas dinâmicas que o mundo atual oferece para se comunicar. Mas existe um momento que talvez você já tenha vivido, mesmo que não tenha dado nome a ele. É aquele instante raro em que uma conversa simplesmente acontece. Sem cálculo, sem edição. Alguém diz algo verdadeiro, e você responde com algo igualmente verdadeiro. Não porque planejou, mas porque algo no contexto, no olhar, no tempo certo, desarmou o sistema de vigilância que normalmente opera sem pausa. E nesse momento, por alguns minutos, você se lembra de como era fácil. De como deveria ser sempre. Esse momento não é nostalgia. É um lampejo do que existe por baixo de todas as camadas que você construiu. A psicologia humanista chama isso de congruência. O estado em que o que você sente, o que você pensa e o que você expressa estão alinhados. Quando isso acontece, a comunicação deixa de ser performance e volta a ser encontro. E o alívio que você sente não é apenas emocional, é quase físico, como se o corpo inteiro reconhecesse que aquele é o estado natural e todo o resto fosse improviso. O que você precisa entender, e que talvez mude a forma como se enxerga a partir de agora, é que a dificuldade que sente para se comunicar não é uma falha pessoal. Não é introversão patológica. Não é falta de habilidade social. É a resposta lógica e até inteligente de um sistema nervoso que foi colocado num ambiente para o qual não foi projetado. Seu cérebro evoluiu ao longo de milhares de anos para lidar com interações presenciais, em grupos pequenos, com contextos claros e previsíveis.
O que você enfrenta hoje é um volume de estímulos sociais, uma ambiguidade de sinais e uma simultaneidade de demandas relacionais que nenhuma geração anterior precisou processar. Você não está quebrado. Você está sobrecarregado de uma forma que ainda nem tem nome preciso na ciência. E aqui está o ponto que muda tudo. Reconhecer isso não é se vitimizar. É se localizar. É parar de se comparar com a geração dos seus pais usando as métricas deles e começar a entender que o jogo mudou e que ninguém te entregou as novas regras. Seus pais não eram mais autênticos porque queriam mais. Eles eram mais autênticos porque o ambiente permitia. A estrutura do mundo deles tornava a espontaneidade o caminho mais fácil. A estrutura do seu mundo torna a espontaneidade um ato de coragem. Então, quando você se sente exausto depois de um dia de conversas que nem foram difíceis, não interprete isso como fraqueza. Interprete como o sinal de alguém que está carregando mais peso do que percebe. E quando sentir que perdeu a capacidade de simplesmente estar com alguém sem filtro, saiba que essa capacidade não desapareceu. Ela está intacta, apenas soterrada sob camadas de adaptação que você precisou criar para sobreviver num mundo que confundiu conexão com disponibilidade. O caminho não é abandonar as telas. Não é voltar para um tempo que já passou. O caminho é algo mais sutil e mais poderoso. É aprender a perceber quando o sistema de vigilância está ativo e escolher, conscientemente, desligá-lo. Não em todas as interações, isso seria ingênuo. Mas naquelas que importam. Naquelas em que existe, do outro lado, alguém que também está cansado de atuar e só quer que alguém diga algo real. Porque, no fundo, a grande revelação não é que falar com pessoas ficou mais difícil. É que o que chamamos de falar com pessoas mudou de natureza. E a parte de você que ainda sabe o que é conversar de verdade está apenas esperando permissão para voltar. Não permissão do mundo. Permissão sua. E talvez a conversa mais importante que você vai ter não seja a próxima que digitar numa tela. Seja aquela em que você decidir, mesmo com medo, mesmo sem ensaio, abrir a boca diante de alguém e deixar sair exatamente o que está ali. Imperfeito. Desajeitado. Inteiro. Como sempre deveria ter sido.